Hora da Cultura no Repórter Rio. A ópera Viva la Mama, de Donizete, será apresentada no Festival de Inverno de Petrópolis, na região serrana, neste domingo. Aqui com a gente, a diretora do espetáculo, Andréia Adur, e o diretor de cena, Daniel Salgado. Bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigada. Queria que você explicasse primeiro sobre o que é essa ópera. É uma ópera sobre os bastidores, né? É uma ópera sobre os bastidores de uma ópera, com todas as vicissitudes que acontecem durante uma montagem. Então é uma meta-ópera. Nesse sentido, é muito interessante, é uma comédia e o público tem se divertido muito. E quais são os bastidores da ópera? É interessante notar que os bastidores de hoje em dia eles se diferenciam dos bastidores do que o Donizete narra no século XIX. Por exemplo, a gente ainda, nessa ópera, a gente não tem um personagem do diretor cênico. Então, a gente tem um universo em que, basicamente, os cantores, as primadonas, os divos, as divas, é que comandam a totalidade, quem dão a martelada final no espetáculo. Então, é o poeta contra o músico, ver quem que souber ali sobre a produção, se é a primadona, se é o tenor, enfim, é tudo uma intriga muito voltada a essas brigas de vaidade, né, sobre... A gente está passando algumas imagens sobre a ópera, vou pedir para rodar, para a gente assistir. Vamos ouvir um pouquinho? André, o original foi, a estreia foi em 1831, né? Vocês fizeram algumas adaptações? Fizemos, né? Nós, como é uma ópera universitária, a gente decidiu fazer a ópera em português e resolvemos utilizar todo o trabalho dos alunos envolvidos no projeto, inclusive o trabalho do Daniel, que faz pesquisa no nosso programa de pós-graduação em música, com a ópera do início do século XX e século XIX. Daniel, você foi um dos alunos, né? Sim. Me conta essa história, você colocou carnaval no meio da ópera? Pois é, então, eu achei muito interessante, assim, essa história da ópera, dos bastidores, da produção de uma ópera, porque eu falei, poxa, eu queria privilegiar a nossa história aqui, brasileira. Então eu falei, puxa, a gente tem uma relação tão estreita com a Itália, que companhias italianas vinham durante o século XIX, o século XX, eu falei, eu queria trazer isso para cá, e que fosse feito num teatro que já existisse na época, que é o São Pedro de Alcântara, que hoje em dia é o João Caetano. E era muito comum, na época, o costume de, entre a ópera, ou antes ou depois, ou às vezes no meio, a gente introduzir carnaval, música de carnaval, modinhas e lundus. Era muito comum na época, né, do século XIX. Legal, parabéns. Quem for a Petrópolis no Festival de Inverno não pode perder. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, boa tarde.